Eu sou o Rafael, psicólogo, e você sabe que um anime é diferente quando um barco te faz chorar. Hoje a reflexão sobre o Going Merry tem spoiler do anime de One Piece. Vamos lá. Você pode achar estranho e esquisito alguém chorar por causa da destruição de um barco de um personagem. Mas se você observar na sua vida, você já se emocionou com coisas que talvez não façam tanto sentido assim. O nosso cérebro é menos racional e lógico do que ele aparenta. Então a chance de você se importar com coisas que teoricamente não deveriam se importar é muito grande. Mas então, como podemos nos emocionar com um personagem de anime? Mais ainda, como podemos nos emocionar com o barco de um personagem de anime? E aí você vai entender, depois de eu explicar tudo aqui, o porquê isso pode ser um evento que não é raro. One Piece é sem dúvida um dos melhores animes da história. Está sendo lançado há décadas, 2 décadas, né? E mesmo assim consegue manter boa parte de seu público e atrair mais. Graças a seu universo expandido, vários personagens, não só personagens animados, mas sim inanimados também, como é o caso do barco do Luffy. O Going Merry, ele foi o primeiro navio de grande porte pertencente aos piratas do Chapéu de Palha, o bando do Luffy. Essa caravela foi usada como principal meio de transporte da tripulação durante suas jornadas pelo West Blue e pela Grand Line, até chegarem à cidade de Water 7, ou Water 7. Esse navio sempre foi tratado de forma muito amistosa pela tripulação, inclusive chamava ele de Merry. Então esse barco vai construindo uma história. O Luffy vai adicionando pessoas à tripulação, e aí esse objeto vai se tornando parte da história e dos personagens também, a ponto dele literalmente fazer parte do bando do Luffy. Ele não é apenas um meio de transporte para o bando, ele também é a casa do pessoal. E vamos acompanhando isso por vários anos, associando muitas emoções positivas, negativas a um objeto, a uma ideia. O conceito de construção de significado, às vezes chamado de construção de sentido, tem uma longa história que remonta à Grécia Antiga. A tradição da semiótica cognitiva diz respeito à construção dinâmica do significado, que se refere a como os significados mudam, em vez de congelar em uma parte do tempo. Significados implícitos são aqueles que sentimos, mas para os quais não temos palavras. E damos significado às coisas. E muito por meio de associações. Então, aos poucos, sem percebermos, vamos criando associações com os personagens por meio das histórias e por meio das emoções que aqueles personagens e a história nos causam. E sem percebermos, fomos criando uma forte associação com esse barco. Esse barco sofre vários desgastes, então ele vai se desgastando com o tempo e não é pra menos. Tanto de lutas que o Going Merry passou fez ele durar até muito tempo. E ao longo do anime, ao longo do mangá e ao longo do anime, vamos vendo os danos visíveis que o barco vai sofrendo. E o Oda meio que deixa claro isso. Ele mostra como aqueles danos vão fazendo parte da história e criando memórias na gente. E todos nós somos apegados a várias coisas, a seres humanos, a animais, a histórias, a ideias e também a objetos. A neuropsicologia demonstra há muito tempo que os seres humanos criam apegos não apenas a pessoas, mas também a objetos. Isso é especialmente verdadeiro quando o objeto carrega um peso narrativo, o que os pesadores chamam de significado autobiográfico. Eu sou alguém bastante apegado a objetos. Eu coleciono várias coisas. Mangás, cartas de Yu-Gi-Oh!, cartas de Magic. Essas cartas não são apenas cartas pra mim. Elas possuem um significado autobiográfico. Cada carta lembra da época que eu estive, quando eu consegui ela, da época que eu jogava, das amizades que eu fiz, de como eu era na época. Tudo isso, elas ajudam a contar de fato a minha história. Nesse momento você consegue perceber que o Going Merry não é apenas um barco, ele conta uma história, ele conta memórias que às vezes só são lembradas quando você olha pra ele, ou quando você lembra dele. E se você é alguém apegado a objetos e pessoas como eu, tem uma grande possibilidade de você ter sido apegado a esse barco. Aqui você percebe que o cérebro nosso não é totalmente simples de entender, e que existem muitas variáveis. Diferenciar o real do imaginário não é uma coisa que o nosso cérebro sabe fazer muito bem. O que vai impactar é o sentimento específico causado por aquele objeto, mais do que se ele é real ou não. E em cada pessoa essa experiência é diferente. Um estudo do pesador Pascoal Leone mostrou isso. No estudo foi selecionado 2 grupos de indivíduos e foi pedido a um deles que tocasse um conjunto específico de teclas no piano e ao outro que imaginasse tocar um conjunto específico de teclas. Em ambas as circunstâncias, durante a varredura, a atividade cerebral aumentou significativamente em regiões cerebrais correspondentes ao movimento motor da mão. Por exemplo, não importa se uma pessoa está vivendo uma experiência ansiosa ou imaginando ela. A pessoa experimentará uma resposta ao estresse de qualquer maneira. Hormônios do estresse como o cortisol, os hormônios de luta e fuga como a adrenalina, são liberados independentemente de estarem ou não em uma situação estressante. Para você, de alguma forma, as emoções que os personagens causam em você são totalmente reais. Não importa se eles são pixels ou algo assim. Seu cérebro interpreta como se fosse uma experiência real e suas reações fisiológicas reagem a isso. O Going Merry, ainda por cima, tem expressões, o que torna tudo ainda mais profundo
pra gente. Os animes em si provocam isso, com suas expressões bem características. Apego a memórias, dificuldade de interpretar entre realidade e imaginação, mas o que fez também, o que contribuiu pra você chorar nessa cena, ou se emocionar, é uma coisa que faz o nosso cérebro dar mais valor ainda a algo. A perda. A perda é inevitável. Neurobiologicamente sabemos disso. O cérebro é programado para registrar perdas com mais intensidade do que ganhos. Um viés que ajudou nossos ancestrais a sobreviver, mas que nos causa sofrimento hoje. O viés da negatividade faz com que lembremos do que deu errado por muito mais tempo do que o que deu certo. No momento da perda, esquecemos completamente do quão ficamos felizes em ter aproveitado aquele objeto e focamos exclusivamente no fato de que o perdemos. Esquecemos literalmente que ficamos muito tempo com aquele objeto, com aquela imagem, com aquela pessoa, e focamos agora no que não foi feito, no que foi perdido. Nosso cérebro cria mapas virtuais como se fosse o Google Maps. Com o tempo e por meio do aprendizado, sabemos onde cada pessoa que amamos ou objeto vão estar. Esse é um dos motivos de não valorizarmos muito a presença de alguém próximo a nós. Não é porque somos ingratos ou insensíveis, mas o cérebro, quando temos algo de forma repetida por muitas vezes, dá a sensação de que aquilo está certo, porque já está em nosso mapa mental. E o nosso cérebro só presta atenção naquilo quando ele anda pelo mapa e ele não encontra aquela pessoa ou objeto mais lá. É só você lembrar quando você está andando na rua, você às vezes esquece que está calçando um tênis. Você só vai perceber que está calçando um tênis quando tiver alguma pedrinha lá. Essa pedrinha não fazia parte do seu mapa mental. Então vai existir um grande grupo de pessoas que não dava a mínima para esse barco enquanto ele estava lá e só foi sentir de fato o impacto dele quando foi perdido. É por isso que aquela frase, o amor só conhece sua profundidade na ausência, faz todo sentido. Não só filosoficamente, mas como neurobiologicamente também. Quando eu era mais jovem, quando eu assisti Hunter x Hunter, um anime extremamente longo, eu ficava o tempo todo querendo chegar no final dos episódios. E aí, quando chegou no final, e eu fui percebendo que não teriam mais episódios, foi nesse momento que eu senti a falta de Hunter x Hunter. E aí eu só queria voltar atrás, esquecer tudo e assistir de novo. Mas é impossível fazer isso. E com Going Merry é a mesma coisa. Tá lá o barco, todo capítulo, passando por várias coisas, nada acontece, você imagina que o barco nunca vai ser destruído, vai estar lá até o final. E aí quando ele parte, seu cérebro estala. E aí você começa a sentir de fato a falta daquele objeto. E aí percebe como o nosso cérebro é inteligente e faz isso por um motivo? Imagina a ansiedade que seria se tivéssemos que o tempo todo estar checando quem tá ali, onde está aquela pessoa, onde está tal objeto. Então isso vem desde quando somos bebês. Ali aprendemos sobre a dimensão do tempo. Em algum momento do primeiro ano do bebê, ele começa a chorar quando a mãe vai trabalhar, por exemplo. Em algum momento, com a experiência, ele descobre que, embora a mãe possa estar ausente naquele momento, ela volta. A criança passa a saber que pode esperar por um episódio, ou talvez 2, de um desenho, e então, com certeza, a mãe estará de volta e tudo ficará bem. A mãe, nesse caso, ela está presente na realidade virtual na mente da criança, mesmo quando está fora de vista e não pode ser ouvida. Nesse caso, a necessidade de apego e de segurança não são ativadas, porque a criança pode consultar o conhecimento reconfortante de que a mãe voltará. Assim, o vínculo do apego os amarra através do tempo. É por isso que lidamos mal com perdas, porque só valorizamos ela justamente quando acontece. Quando você anda pela sua casa, você presta pouca atenção nos objetos em si, porque já tem um modelo dele. Já quando está dirigindo em uma cidade desconhecida, tentando encontrar o caminho, você é obrigado a olhar tudo em volta. As placas de rua, o nome das lojas, a numeração dos prédios, porque ali nada tá certo, não tem mapa mental ali. Você não tem um modelo do que esperar. Levando tudo isso em conta, mesmo assim você achar estranho chorar com um barco, lembre que as emoções têm uma função. Minha ansiedade pode significar que eu tenho medo de perder algo. Meu medo me ajuda a valorizar aquilo que eu não quero perder. Se eu estou feliz, significa que algumas coisas que eu estou fazendo me provocam um grande bem-estar. Se eu estou envergonhado, significa que acabei fazendo algo que não está alinhado ao que eu quero da minha vida. As emoções são informações valiosas sobre o que estamos sentindo. A minha emoção com a destruição do barco do Luffy mostrou pra mim que eu valorizava bastante a experiência de estar acompanhando o One Piece e de ter aquele barco como referência daquele grupo que eu tanto gosto e que agora não tinha mais. Iria modificar, eles iam encontrar outro barco, outra história. E eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de me desconectar das coisas. Então, para mim, a lição final do Going Merry é que somos nós que damos valor aos objetos. E muitas vezes é esse valor que nos prende a eles. Curta, se inscreva e compartilhe, é apenas o começo.